Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmão Wellington, mas irmã Janete colocando a gente na prova. Mas o Senhor falou assim, eu ia recusar, né? E aí, quando eu ia recusar, o Senhor falou comigo assim, eu capacito os escolhidos, né? E aí eu falei assim, amém. Que o Senhor me dê a palavra e que a gente venha fazer para a honra do Senhor, amém? Gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor vai nos dizendo assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Somente até aí. Diante da ministração da nossa irmã Lu, eu não precisaria pregar mais nada, porque ela fez um resumo. Mas o Espírito Santo, ele testifica, né? Quando ele dá a palavra, ele usa alguém para poder nos mostrar que é ele que está no comando. Eu vou começar falando um estudo que eu fiz, porque o culto é de missões, e a gente poder entender um pouquinho sobre missões. O que é missões? Missão é um compromisso, é um dever, né, uma obrigação a ser executada. É um exemplo, você trabalha numa empresa, você tem seu chefe, ele te dá a missão de você fazer aquele trabalho. Né? Você está na escola, você tem a missão de estar ali aprendendo aquilo que o professor está lhe ensinando. Então, sempre na missão, tem alguém por detrás. Ele te ensina, te passa aquela missão e você tem a obrigação de executar aquilo que você aprendeu. Amém? No nosso caso, né, igual eu acabei de citar, existem vários tipos de missões. Existe a diplomática, que é na escola que eu falei, a empresarial, que é quando você está trabalhando, a missão cultural, que nós temos uma cultura no Brasil, tem uma cultura lá nos Estados Unidos, e a gente tem aquela obrigação de seguir aquilo que nos foi ensinado. No caso aqui, nós vamos falar da missão do Evangelho, que é a missão que Jesus Cristo nos ensinou, a missão que Ele deixou para nós, né? O Senhor, Ele não é missionário, Jesus Cristo ele não é missionário. Ele veio para poder nos ensinar a sermos missionários. Quem é missionário? Sou eu, é você que está aí no banco, é a igreja. É você que é ministro, é você que é somente membro, é casado, é solteiro. A partir do momento que você entrou para dentro da casa do Senhor, você já se tornou um missionário. Como que você se tornou um missionário? Você começa, a partir do momento que você ouviu a primeira vez a palavra do Senhor, você já começa a ter a obrigação de passar isso para frente. Porque o Senhor, Ele te levantou como missionário. Está todo mundo conseguindo compreender o que eu estou falando? Então, se hoje você foi levantado e Deus permitiu que você estivesse aqui dentro, você já foi levantado como missionário. Missionário não é só aquela pessoa que vai, que viaja, né? Que vai longe para poder levar a palavra. E às vezes a gente até chama aqui, missionária fulano de tal, missionária, né? Todos nós somos missionários, porque todos nós temos a missão de levar o evangelho do Senhor. Todos nós temos como obrigação levar. Como que é isso? Jesus, ele veio na igreja e ele falou que ele ia fundar a igreja. E Deus cumpriu, certo? Ele cumpriu com o que ele prometeu, porque Deus não é homem para que minta. Então, ele veio e ele fundou a igreja. Ele levantou 12 discípulos. Esses 12 discípulos foram treinados a serem missionários. Jesus ensinou para eles a palavra. Jesus mostrou para eles o caminho para que eles repassassem. A mesma coisa com nós. A palavra do Senhor, ela não pode parar, ela tem que continuar.
E nós somos os discípulos hoje. Então, se hoje nós estamos aqui dentro da igreja, nós temos a obrigação de fazer com que esse número cresça. Porque lá fora ainda existem muitas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, que já ouviram falar. É diferente de conhecer. Eu já ouvi falar de Jesus, mas eu não conheço esse Jesus. Como que os discípulos conheceram a Jesus? Convivendo com ele. Será que nós temos convivido com Jesus? Eu acredito que muitas das vezes nós estamos aqui dentro da igreja, mas nós só temos ouvido falar de Jesus. Nós não temos conhecido esse Deus de verdade. Porque se conhecêssemos realmente a Jesus, realmente a esse Deus poderoso, estaríamos fazendo aquilo que ele nos obrigou a fazer. Porque Jesus, ele nos deu uma missão. É como você fosse trabalhar, você somente batesse lá o seu ponto e sentasse na cadeira. E esperasse o seu horário vencer. O Senhor falou foi isso comigo nessa mensagem, que nós temos vindo à casa do Senhor, batido o ponto, sentamos na cadeira e esperamos o horário vencer. Mas nós não temos cumprido com a missão de estarmos dentro da igreja. A missão de chegarmos aqui, adorarmos a Deus, nos abastecermos do Espírito Santo, para que possamos levar para fora. A gente tem vindo na igreja somente para, se eu não for o pastor e a pastora vai sentir minha falta. Hoje eu vou. Hoje eu levantei disposta, eu vou. Ou então, de noite, não tenho nada para fazer mesmo, eu vou lá na igreja. Não temos sido os missionários de Jesus. Não temos realizado a missão por completa que o Senhor nos designou. O Senhor, ele fala que a gente tem que pregar, né? A palavra que fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas eu não tenho condição de ir por todo mundo para pregar o evangelho. Isso não precisa. A gente, igual o irmão Wellington falou, a gente pode estar orando por alguém que está lá no Japão. Mas para que eu vou orar para alguém que está lá no Japão, se tem alguém do meu lado aqui dentro da igreja, que eu preciso orar por ela? E que eu não tenho feito isso. Eu não tenho compartilhado da dor do meu próximo aqui dentro da igreja. Eu não tenho compartilhado o amor de Cristo dentro do templo. Porque na igreja é errado eu falar, né? Dentro do templo nós não sabemos quem está sentado do nosso lado. Nós não sabemos quem a gente tem chamado de irmão ou de irmã. Porque eu entendo que quando a gente chama alguém de irmão ou irmã, é família. Eu conheço a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova. Eu conheço ela. Eu sei tudo o que ela precisa. Eu sei que ela trabalha, que ela tem a correria da vida dela. Sei de tudo. Se ela passa alguma dificuldade, a gente sabe. Ela é minha irmã. Qual a diferença aqui dentro? Nós somos um corpo, uma família, somos irmãos. E será que a gente tem sabido, né, qual é a dificuldade do meu irmão que está do meu lado? Será que eu tenho feito a missão que o Senhor nos deixou de amar ao próximo, de suprir com as necessidades básicas, às vezes, de alguém que está aqui dentro da igreja? É muito fácil, às vezes, a gente pegar uma cesta básica, vai lá no supermercado, corre lá, compra uma cesta básica, eu vou levar, porque senão vai todo mundo achar que eu não ajudo, né? É fácil, vou lá, corro, compro uma cesta básica e trago, entrego para a igreja. Mas será que eu tenho procurado saber da irmã Janete, mas do irmão Wellington, para quem que está indo essas cestas? O porquê que eles estão precisando?
Será que eles estão precisando somente do arroz e do feijão? Ou eles estão precisando da nossa missão? De levar a palavra, de falar do amor de Deus? Talvez a pessoa, ela só ouve falar de Jesus, mas ela não conhece esse Jesus. Toda religião, ela exige o seu missionário. Porque toda religião, ela tem que ter alguém para propagar aquilo que ela ensina. E a gente tem visto, nesse momento de pandemia, que os missionários cristãos, eles se recolheram. E quem está fazendo a arruaça é os missionários do inimigo, do demônio. Porque ele está solto na rua. E ele está, assim, colocando medo, colocando terror nas pessoas. Ele está conseguindo fazer com que você viu fulano que morreu? Você viu ciclano que morreu? Isso são missionários que são usados pelo inimigo para poder sair falando e aterrorizando o povo. E as pessoas têm se recuado, né, para dentro de casa, sem fazer o que o Senhor tem ensinado. E a missão do cristão, nesse momento, qual seria? A nossa missão, nesse momento de pandemia. Vanessa, eu estou sendo imprudente, eu não posso sair para a rua para poder pregar a palavra de Deus, não. Eu não tenho teologia, então não vou saber falar com vocês em qual parte da Bíblia, pastora, talvez possa me ajudar, aonde Jesus falou que ele jamais negaria Jesus. Que ele iria, sempre que em qualquer situação, ele jamais negaria Jesus. E Jesus falou com ele: Pedro, antes de meia-noite você irá me negar 3 vezes. Jesus já sabia que ele o negaria. Jesus também já sabia que nós o negaríamos. Porque diante dessa pandemia, a gente se recuar, a gente está negando a Jesus. Porque a gente não está cumprindo com a missão de tentar resgatar as vidas agora, nesse momento. Quantas pessoas saíram da Igreja Luz do Mundo? Alguém sabe me falar? Que saíram do ministério. Ou então, quantas pessoas só não estão vindo por conta da pandemia? Ninguém sabe dizer. Se saíram, definitivos, se desviaram, ou se somente estão em casa porque estão com medo da pandemia. Antes da palavra chegar até vocês, ela tem que bater aqui, certo? E o Senhor me confrontou nisso. Eu tenho sentido muita falta de muita gente aqui na igreja, mas eu não procurei saber o porquê que eles não estão vindo. A igreja está só se esvaziando, o nosso amor está só se esfriando. E é palavra, né? A palavra fala também que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Mas Jesus ainda não voltou. Por quê? Às vezes a gente canta aquele hino Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus tem tido misericórdia de nós, porque se ele voltar, ninguém vai subir. Porque o primeiro mandamento do Senhor de missão, nós não temos feito, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo. A nossa parte é ide. Agora a parte de crer é de quem ouviu. Se a pessoa não ouviu, a culpa dessa alma é de quem? De quem não foi. Porque se a gente foi e a pessoa ouviu, a gente não tem mais o peso daquela alma. Porque a gente fez o que o Senhor nos determinou. Mas se a gente não tem nem ido, talvez esses que não ouviram, porque por falha nossa, eles vão ser salvos, mas nós não. Por isso que muitas vezes a gente ouve falando dentro da igreja que é mais fácil um lá fora ser salvo do que muitos que estão dentro da igreja. E é a verdade. Porque nós não temos cumprido o nosso papel de missionário.
Jesus, ele é o pão, mas ele não é o padeiro. Jesus, ele é a água, mas ele não é o poço. Conseguiram entender? Jesus, ele é o alimento, mas nós somos o padeiro. Ele é um ingrediente, mas nós é quem fazemos a massa. Nós é quem temos a função de pegar os ingredientes que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu os ingredientes para poder trabalharmos. Ele nos ensinou a trabalhar. Ele nos ensinou como fazer o pão, no caso, né? Ele deu os ingredientes para a gente poder fazer todo o pão. E ele veio como pão, ele veio como vida. E nós não temos cumprido esse verdadeiro chamado. Não precisa a gente ter teologia, né? Para poder falar do amor de Deus. É igual eu acabei de falar, eu não tenho teologia, me colocaram para pregar. Se colocarem eu para poder falar lá em tal versículo, eu não vou saber falar, porque eu não sou estudada para isso. Mas para poder fazer missão, a gente não precisa ter estudo. A gente só precisa conhecer Jesus. E eu acredito que nós temos falhado muito nesse ponto como igreja, de fazer missões, de falar do amor de Jesus. Porque é muito fácil, né? Igual eu acabei de falar. É muito fácil, às vezes a gente fala assim, Jesus te ama. Mas Jesus, ele falou assim, que me destes de comer, foi a irmã Elaine que falou no início. E nós? Temos dado Jesus de comer? Temos dado a Jesus de vestir? E Jesus falou, não, mas se fizesse ao meu próximo, estaria fazendo a mim. Aí a gente pensa assim, eu estou levando para a igreja, igual eu falei a sexta, estou dando uma roupa que já não me serve mais. Mas será que a gente tem feito isso com amor, com dedicação? Porque só fazer por fazer não vai resolver nada. A gente tem que fazer com amor. Né? A gente tem que sentir prazer naquilo que a gente está fazendo. Ontem a gente estava ali desmanchando algumas coisas, retornando a nossa fábrica para casa, e muita coisa lá que eu não ia utilizar mais. E a palavra fala assim, de graça recebeis, de graça dai. E eu tinha ganhado muita coisa. Minha mãe tinha me dado algumas coisas que ela já não usava mais dentro da casa dela, e eu levei para a fábrica. E aí, um rapaz que foi para lá nos ajudar a fazer a mudança, ele não tinha nada. E aí eu falei assim, pode levar tudo. Leva o armário, leva o armário que está lá no galpão, o armário que está na cozinha. Lá em casa tinha um tanquinho que ele está precisando arrumar, mas dava para ele poder arrumar. Minha mãe tinha um rack lá parado, e a gente foi juntando tudo que a gente não usava para dar para essa pessoa. E aí, quando passou uns minutinhos, ele ligou, numa felicidade, falou assim, muito obrigada, nossa, você me deu armário, você me deu isso, mas muito obrigada mesmo. E aquilo ali, às vezes, dá a gente um ânimo, né? De entender que a gente pode ajudar com pouco, não é com muito. A gente não precisa de muito para poder fazer missão. Lá tem na palavra eu estava lendo, igual que Mateus 10, 7, 8, eu anotei. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, tem várias coisas que nós podemos fazer. Às vezes eu tenho o dom, Deus me deu o dom de cura, eu posso estar usando esse dom. Às vezes Deus me deu o dom de ouvir, eu posso estar usando esse dom dentro daí. Tem muita coisa que a gente pode fazer como missão. Missão não é somente eu sair para fora.
A missão ela pode ser executada aqui dentro, com muitas coisas. Com o suprimento, às vezes, alimentício, com o suprimento, às vezes, de vestes, ou, às vezes, só de falar, né? De dar uma palavra de ânimo para alguma pessoa. Existem várias maneiras de fazermos essa missão. E o Senhor, Ele tem dado ainda para nós uma nova chance, uma nova oportunidade de falar do amor dEle. E nós não podemos perder essa chance. Jesus, Ele ainda não voltou, porque nós ainda não fizemos, não cumprimos com o legado. Se já tivéssemos cumprido com o legado, Jesus já teria voltado. Porque diante de tudo que temos vivido, a gente só ouve falando assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aliás, eu ouço essa palavra desde quando eu me converti. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas nós não temos entendido o Jesus está voltando. Jesus primeiro ele tem que voltar para nós, para dentro de nós, para podermos fazer a obra dele aqui na terra, cumprimos a missão que ele nos deixou. Os discípulos, eles cumpriram a missão. Jesus cumpriu o legado dele. Ele foi enviado à terra para que ele ensinasse, para que ele formasse missionários. E ele formou. E ele deixou o legado para esses 12 discípulos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E eles foram. Só que eram homens como nós. Eles passaram, morreram. Outros passaram, morreram. Passaram para nós que estamos aqui. E aí? Vamos morrer com o legado cumprido ou vamos morrer sem cumprir o legado? A gente tem tido a oportunidade de cumprir com a missão que o Senhor nos designou. Não podemos desperdiçar essa chance de falar do amor de Deus. Às vezes, meu esposo até fala comigo e é difícil para mim até às vezes, porque nosso legado começa em casa, né? E meu pai não é convertido. Mas eu não consigo falar do amor de Deus para ele. Não consigo. Porque eu já tentei várias vezes, já chamei para vir na igreja, ele já veio algumas vezes, já levei pastor lá na igreja para estar orando pela vida dele. Mas eu mesma não consigo sentar com ele para poder falar. Eu tenho testemunho para contar de mim mesma. Às vezes ele já até viu, ele me conhece, eu sou filha, né? Do que como eu era antes e como eu sou hoje. Ele já viu a transformação de Deus na minha vida. Eu sou um testemunho para ele. Mas eu ainda não consegui sentar do lado dele e falar assim, pai, o senhor lembra? Como que o senhor pelejava comigo? Como que o senhor ficava chateado? Porque eu não estudava? Né? Por conta que o senhor ficava brigando, o senhor me batia? Né? Querendo me educar? O senhor lembra que não resolvia nada? E aí, quando Jesus entrou na minha vida, eu transformei e o senhor teve paz? E eu ainda não tive coragem, porque oportunidade eu tenho tido até hoje. O Senhor ainda tem me dado essa chance, mas eu ainda não consegui. E a mesma coisa é aqui na igreja. O Senhor tem nos dado a oportunidade, mas a gente ainda não tem conseguido fazer o que o Senhor tem mandado. A gente ainda não tem conseguido cumprir com a missão. Missão é a ação de salvar vidas oprimidas, desvalidadas e atingidas pela dor do pecado. E isso você sabe fazer e deve fazer. É o que eu acabei de contar, né? Eu sei como falar com meu pai, mas eu não consigo.
Alguma coisa me trava. Mas é porque aí a gente vem com a desculpa. É porque o meu pai já fez tanta coisa. E eu não aguento. Não está em mim. E nós aqui na igreja? Tem um irmão que ficou embirrado comigo. Mas eu não consigo olhar na cara daquele irmão. Não está em mim. Não consigo. Irmão. Se Jesus voltar hoje, será que a gente vai subir? Temos tido oportunidade. Jesus tem dado a oportunidade de a gente mudar essa história e fazer diferente. Eu sei que é uma palavra de exortação que veio. É igual eu falei, primeiro bate aqui para depois bater aí, né? Jesus está me exortando para depois eu exortar. E eu acredito assim que quando nós entendermos qual é a nossa missão aqui na Terra, nós já nascemos com um propósito. Já nascemos com uma missão. Deus, ele designou uma missão para cada um. Quando você chegar na sua casa, para e respira. Porque às vezes a gente está tão atordoado na correria da vida, principalmente agora com essa pandemia, que a gente tem lutado para sobreviver. Está todo mundo assim, né? Ufa, eu não peguei a Covid. Ufa, mais um dia. Eu estou viva ainda. Né? A gente tem vivido assim. Ou às vezes não fui contaminado. Aí você já fica desesperado, vou morrer. Não é? Porque todo mundo que pega Covid, a gente só ouve falar que morre. Então a gente está apavorado. Eu vou morrer. Se eu pegar esse negócio, eu vou morrer. Aí a nossa ansiedade é tanta, com medo, que a gente fica assim, estou passando mal. Nossa, eu não estou conseguindo respirar. Estou passando mal. Às vezes a gente nem está sentindo nada, mas o psicológico está fazendo com que a gente sinta a ansiedade. Esses dias eu falei assim, eu vou morrer porque eu estou com uma dor no peito, não estou aguentando, eu vou infartar de ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E nós temos andado muito ansiosos por conta dessa pandemia, porque a gente não sabe se eu vou ser contaminada e eu vou sobreviver, ou se eu vou ser contaminada e vou morrer. Mas pensem assim, se eu for contaminada e eu morrer, amém, eu cumpri o meu legado. É lucro. Às vezes em casa, né, meu esposo chama muita atenção por conta disso, porque eu trabalho e eu não tenho tempo, às vezes, para meus filhos, né? E com tudo que tem acontecido, eu tenho pensado muito isso. E aí eu falo assim, se eu morrer hoje, o que eu aproveitei da minha família? Nada. Tive tempo. Eu corri atrás e o principal passou. Se eu tiver alguém do meu lado, igual eu estou falando do meu pai, eu vou dar exemplos da minha vida mesmo, porque nós somos iguais, para vocês verem exemplos simples, né? Igual meu pai. Se meu pai morrer hoje, ele é muito doente. Ele pode partir a qualquer momento. Se ele morrer hoje, como é que vai ficar a minha consciência? Será que eu cumpri com o que Deus mandou eu fazer? Então nós temos que pensar assim, vamos viver corretamente, vamos fazer a missão que o Senhor nos deixou. Vamos cumprir o legado que o Senhor confiou em nossas mãos, porque se morrermos hoje, morremos felizes e partimos para a glória. Porque quem tem medo de pandemia é quem ainda não tem certeza da salvação. Porque se tivéssemos certeza da salvação, saberíamos que morrer é lucro. Vocês concordam comigo? O irmão Wellington, na quarta-feira, ele veio pregar e ele brincou comigo, falou assim, que isso, irmã? Você me deu o culto para poder pregar 40 minutos, eu entreguei o louvor com 20 minutos.
E ele falou assim comigo, eu vou te pagar, irmã, né? Irmão Wellington, a gente brincando. Eu falei assim, irmão Wellington, vigia, porque a palavra manda a gente dar a face 70 vezes 7. Não pode fazer vingança com o irmão. Tudo na brincadeira, né, irmãos? Mas a gente tem feito isso sim. A gente tem se vingado. E a gente não tem se humilhado. A gente não tem dado a face 70 vezes 7. Vamos, igual eu falei, chega em casa e coloca assim ao Senhor. Deus, qual é a minha missão? O que o Senhor quer que eu faça aqui enquanto integrante dessa terra? Visitante, né? Que nós somos visitantes. Existe até um hino, né? Que fala assim. Que nós não somos dessa terra, nós somos estrangeiros. Então, pergunte ao Senhor. Qual a missão o Senhor quer que eu faça? Porque Ele tem uma missão para cada um. Com certeza. Às vezes a sua missão é pegar a chave do carro e servir de motorista para levar alguém, para levar a palavra. É uma coisa simples. Às vezes você está em casa parado, né? Não tá trabalhando e o seu carro está lá e você pode pegar a chave e servir de motorista para levar alguém, para levar a palavra. Se você não tem condição de levar a palavra, você tem condição de levar a pessoa que possa levar a palavra. Isso tudo é missão. Todos nós podemos fazer algo. Até as crianças já fazem. Né? Ontem meu filho está assim, o Vitor, né? Do meio. Ô mãe, você vai trabalhar aqui agora? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, ô mãe, então vamos logo arrumar essa bagunça para a gente começar já a trabalhar? Aí eu falei assim, então agora você vai trabalhar comigo. Eu vou. Ô mãe, o que você quer que eu faça? Ele me perguntou assim. Ele é meu filho, né? E nós somos filhos do rei. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Até aqui o Senhor falou. Se eu falar mais, já vem de mim, né? E eu agradeço muito a oportunidade que o Senhor possa falar com vocês através dessa palavra, assim como falou comigo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Assim como Deus usou a Vanessa hoje, para trazer essa palavra. E ela usou exemplos, até da brincadeira que nós fizemos, como um exemplo para mostrar para nós, que às vezes nós estamos vingando alguma coisa, vingando de alguém. Lógico que nós tivemos uma conversa na brincadeira, mas serviu de exemplo. E nós, em vez de vingarmos, levarmos a palavra do Senhor, é a coisa mais saudável que tem nesta terra. Assim como Deus usou ela, Deus pode usar você também. Para e pergunta para Deus, como ela disse: Pai, o que o Senhor quer que eu faça para você? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aonde Ele mandar você ir, Ele vai preparar o caminho. Ele vai tirar a pedra de tropeço. Se Ele mandar você entrar na boca de fumo mais perigosa de Belo Horizonte, Ele vai calar a boca daqueles traficantes, vai tampar o bico daquelas armas que não vai sair uma bala. Nem bala dum-dum vai sair, porque Ele não deixa. Porque o Espírito Santo dele guarda cada um de nós. Vamos colocar de pé. À noite teremos o culto às 19 horas, o culto também de primícia, mas à noite estará pregando a irmã Joyce, a diaconisa Joyce e o presbítero Jefferson. E aqueles que puderem e quiserem vir à noite, está à vontade de cada um. Servir ao Senhor sempre é bom, mas também tem as condições de vocês. Se tem alguma coisa que impede de vir à noite, não tem problema, você já serviu ao Senhor nesta manhã, mas continue com Ele no seu coração, na sua mente.
Que Deus abençoe e vamos pedir ao Pai que nos dê um domingo abençoado, um almoço maravilhoso e que a graça dele venha estar conosco. Pai, nós te adoramos, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, que nos exaltou, que nos mostrou o amor do Senhor com nossas vidas. Que nós venhamos cumprir o nosso papel, a nossa obrigação, que é de ir de pregar o evangelho a toda criatura. Porque sabemos que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o teu Espírito Santo. Mas nós somos os condutores da tua palavra. Abençoa, Pai, a volta, Deus, da viagem do pastor Edson, a viagem que o irmão Giovanni irá fazer, e todos aqueles que irão sair para trabalhar nessa semana, que o Senhor ponha a bênção do Senhor, livrando, guardando, dando saúde a cada um dos familiares, aqueles familiares que estão internados, que o Senhor vá de encontro, faça a tua vontade e o teu querer, dá a vida e tirar a vida está nas mãos do Senhor, mas que nós possamos ter a certeza de que se nós partirmos, estaremos com o Senhor na glória. Por isso nós te adoramos e te louvamos e te engrandecemos. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.